Glória a Deus. Aleluia. A irmã Lohana está com a oportunidade? Amém? Glória a Deus. Depois do Zé. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? A palavra do Senhor vai falar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Que essa palavra fique para a meditação da amada igreja. Eu já agradeço a minha rica oportunidade, as palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus, obreiros, as crianças está com a oportunidade, em nome de Jesus. Ô Varão, não vai ficar aí não, filho, aqui, ó. Vigia a câmera aí, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom. Deixa eu passar. Aleluia. Essa bola aqui tá na minha senha. Não tá assim. Você acabou de jogar. Mas você me dá essa bola. Estou brigando de novo. Como está o meu coração? Como ele está? Se ele está vermelho, é porque está limpinho. Mas
abençoa no Ministério Infantil, em nome de Jesus. Missionária Daiane está com a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Eu gostaria de estar lendo aqui no Salmo 20. A partir do verso 6, amém? Salmos 20. Agora sei que o Senhor dá a vitória ao rei que ele escolheu. Do seu santo céu, ele lhe esconde e com o seu grande poder, ele o torna vitorioso. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Eles tropeçarão e cairão, mas nós nos levantaremos e ficaremos firmes. Ó Senhor Deus, dá a vitória ao rei, responde-nos quando pedirmos a tua ajuda. Amém? Amém. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho. Glória a Deus. Para a glória do nome do Senhor. E dizer aos irmãos, mais uma vez, assim como os irmãos vêm aqui dar o seu testemunho de oração, que a oração é a chave da vitória, e realmente é, né? Nós cremos num Deus poderoso, num Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que faz o que Ele quer, um Deus que vê as nossas necessidades, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas fraquezas, e Ele continua sendo grande e fiel. E Ele é muito poderoso na nossa vida, não importa o que esteja acontecendo, Ele é poderoso. Ele ouve oração. Talvez para os irmãos não vai fazer muito sentido, mas para mim fez muito sentido. Só quem vive, né, um milagre, só quem vive de provisão, de providência de Deus, sabe que são nos mínimos detalhes que Deus responde, que Deus age, que Deus faz. Eu tenho medo, irmãos, de dirigir, né, à noite e também de pegar a pista. E desde sábado eu tenho ficado atribulada, com medo, pelo motivo de eu ter que ir para o meu curso dirigindo. Eu vou tentar ser bem rápida aqui, mas enfim. E quando eu soube que eu teria que ir dirigindo, e que eu precisaria sair daqui às 6 horas para chegar lá às 7 horas e voltar às 10h20 lá da escola, que é o horário que sai, eu estava muito preocupada. E eu entrei no meu quarto e eu clamei ao Senhor. E eu falei ao Senhor assim: antes é porque eu estou indo com uma pessoa que não pode dirigir e ela não aguenta estar a viagem de ônibus até lá. E esse carro é automático, ainda para ajudar. E eu fiquei muito desesperada. E eu estava muito com medo. Deus sabe e meu marido sabe que eu sou muito medrosa mesmo. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu não queria que essa pessoa fosse comigo. Não para que ela não tenha uma vitória na vida dela ali, mas é porque eu tenho que dirigir esse carro. E se eu tenho que dirigir esse carro, eu não vou conseguir. Eu acho que eu não sou capaz.
E eu falei, Senhor, se for da tua vontade que ela estude lá comigo, então que dê tudo certo. Mas se não, tira até da cabeça dela. Olha o jeito que eu estava fazendo. Orando contra. Não, mas vocês entendem que o medo fez isso comigo? Aí eu fiquei pensando, falei assim, não, eu também tenho sonhos. Tenho sonhos e quero que eles se realizem. E comecei a pedir perdão para Deus por eu querer que ela não fosse comigo. Aí eu peguei e falei para Deus assim, Senhor, me perdoa. Se for para dar certo, vai dar. Eu coloco o Senhor à frente. Se der certo a matrícula dela lá, o Senhor vai dirigir esse carro. Não vai ser. O Senhor vai pegar nas minhas mãos e vai me ajudar. E aí eu liguei para ela, falei assim, ó, agora final de semana não dá certo, mas pode deixar que segunda-feira eu ligo lá e vejo se dá certo. E eu tava torcendo para ela, mas lá dentro a gente sabe, né? Que eu tava torcendo também para não, mas eu tava torcendo para ela, para que Deus abençoasse ela também, mas que Deus também me ajudasse, porque era um grande desafio para mim. E eu comecei a chorar, porque na segunda-feira eu liguei, dá certo sim, passa o telefone dela, vai dar certo. Eu falei, amém. Liguei lá pra ela, falei, deu certo sim. Então eu vou deixar meu carro aí, e você fica andando com ele durante o dia pra você pegar jeito. E aí, pra gente poder ir de tarde. Eu falei, amém, tá bom. Tá bom, eu fui pro quarto chorar, chorei o dia inteiro, gritei. Deus! Ai, Deus, como que eu vou, Senhor? Meu Deus do céu, e agora? E vou até confessar uma coisa aqui, missionária. A senhora me perdoa quando me pediu para te levar em Rio Preto. Mas eu não dirigi. Eu não pego pista. Não pegava. E aí eu comecei a chorar. Eu trabalhei no período da manhã e fui para casa. Me fechei lá no quarto e eu fiquei clamando ao Senhor, chorando. Porque meu Deus, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, tira os caminhões da pista. Senhor, tira, dá livramento. Senhor, abençoa, consagra o carro da mulher em tuas mãos. Eu consagro a minha vida, a vida dela. Que não seja minhas mãos, mas seja tuas. Eu fiquei clamando ao Senhor a tarde inteira. Chorando. Com medo. Só quem tem medo de alguma coisa sabe o que é medo. E chegou 6 horas da tarde. E eu subi lá. Aí eu falei pra ela assim, eu vou dirigir, mas eu não apodo caminhão. E é isso, eu não apodo caminhão não, eu vou devagar. Ela falou assim, não tem problema, eu também não devagar. Eu falei, bem, entrei no carro, eu tinha até esquecido como ligar o carro. Aí eu falei assim, Deus, vai na frente, em nome de Jesus. E ela vai conversando, sabe, ela vai conversando. E eu presto atenção nela, mas eu estava todo o tempo ligado no céu. Porque já era 6 horas e anoitecer e o negócio foi... E eu falei, Senhor, eu fiquei orando ao Senhor. Quantas vezes o Senhor não me ouviu? Quantas vezes o Senhor já não fez milagre na minha vida? E ela falando lá, não lembro nem o que ela falou, gente. Mas eu amei ela, bom. Mas eu estava com o meu pensamento ligado no trono do céu. Eu estava orando ao Senhor, eu só queria saber de chegar bem lá. E de que não tivesse nenhum caminhão. Meu Deus. E para honra e glória do Senhor, eu fui e voltei. E não tinha nenhum caminhão. Para honra e glória do Senhor. Desde segunda-feira eu estou indo com ela. E aí, eu tive a minha experiência que Deus colocou. Porque eu sinto Deus falando comigo. Eu falei assim, não, Senhor. E eu sinto como se Ele estivesse falando dentro de mim. E eu falando assim, ai Senhor, meu Deus, e agora? Que ia ter um caminhão. Bem, sabe, indo para Cataduva, naquela rodovia onde tem a polícia lá? Eu falei assim, Deus, e agora? Que Ele esteja devagar para eu podar Ele, né? E o Senhor na frente, pelo amor de Deus, isso na quarta-feira. Aí quando eu pensei que não, o caminhão estava lá. Ele desceu, eu fiquei atrás dele. E ele pegou e foi. Quando ele foi subir, eu falei assim, ele diminuiu, né? Tá pesado, eu vou atravessar. Isso eu conversando com Deus. E eu atravessei o caminhão. Para honra e glória do Senhor.
E depois, no outro dia, irmãos, eu fui sair daqui, foi na terça. Na quarta-feira eu fui sair daqui e eu peguei a estrada e falei para Deus assim: o Senhor está me testando, porque na hora que eu cheguei no trevo tinha 3 caminhões e um ônibus. O Senhor está me testando, né? Então eu sei que o Senhor já fez isso um dia, eu sei que o Senhor vai fazer de novo. E ela lá conversando e eu ligada no trono do céu. Eu fiquei todos esses dias aí em consagração, tá? Eu entrei em consagração desde sábado e sabe, quem me sustentou foi a palavra do Senhor, porque eu não sei nem o que eu comi, que eu não acho que eu não comi nada esses dias. E aí, irmãos, eu consegui. Tipo assim, só para vocês entenderem, eu estava entre os caminhões. E eu não estava com medo. Eu estava ali confiante de que Deus estava comigo. E aí, o Max, com o ônibus da escola, me ultrapassou e ainda buzinou para mim. Eu falei: gente, mas por que buzina? E eu falei: Senhor, por favor. Aí ela falando lá, e eu peguei e falei: Deus, tem mais caminhão na frente. Eu falei: Senhor, por favor, que eles saiam, em nome de Jesus. Irmão, foram tudo para Rio Preto, para a honra e glória do Senhor. E eu fui de novo, até Catalunya não tinha caminhão nenhum, para a honra e glória do Senhor. E ainda, para terminar aqui, irmãos, eu queria dizer que até na chuva eu dirigi. Para a honra e glória do Senhor. Isso para mim é uma conquista, porque o Kleber sabe, né, Bia? As minhas filhas têm medo de andar comigo de carro. E isso para mim é muito importante, porque eu pude sentir que não era eu que estava dirigindo. Eu pude sentir que Deus estava ali. E eu ainda falei assim: Senhor, pensando ela do lado, eu falava assim: Deus, esse povo é louco de dar um carro na minha mão. E aí veio na minha cabeça assim, eu só conseguia pensar: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Senhor Deus Todo-Poderoso. Uns confiam em carros, em cavalos, mas eu confio no Senhor Deus Todo-Poderoso, porque não importa o carro, pode ser qualquer que coisa. Só foi mais difícil para mim, apesar de ser mais fácil, mas para mim era impossível eu estar fazendo isso. E isso é uma vitória para mim, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade de estar. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a missionária Daiane. Realmente o medo paralisa, né? O medo paralisa bastante. Eu também tinha bastante medo de andar na cidade. Antes de tirar a carta, eu pegava a pista, mas tinha medo de andar na rua. Eu era o contrário. Eu não tenho medo da pista, eu tinha medo da cidade. Mas graças a Deus, ando na pista, na cidade, mas o medo paralisa mesmo. Sim, glória a Deus. A Bia está com a oportunidade, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja, a paz do Senhor, amém? Peço a você falando de pé. Aleluia!
eu ler aqui, eu quero apresentar o visitante dessa noite. Quero apresentar o casal, né, que já esteve conosco ali atrás. E também eu quero apresentar meu sobrinho, o Wellington, que hoje nos visita em nome de Jesus. Aleluia! Gostaria que a igreja recebesse em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre, tragam mais gente. Jesus nos ama e nós também. Amém. Glória a Deus. Malaquias 3:10. Glória a Deus. Malaquias 3:10 vai dizer, amém? Todos abriram? Glória a Deus. Trazer todos os dias para a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre nós uma bênção tal, que dela possa advém a maior bastância, eu, por causa de vós, primeiro e trabalhador, para não consumam a terra, que a vida do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Quem precisa de oração? Eu e a minha casa. Glória a Deus. Alguém que tem um pedido especial? Glória a Deus. Felipe? Por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pela orientação deles, pelo Valdemir, um amigo meu, pelo Lápis, também pelo meu irmão, pela minha avó, e pela sua casa, sua família, pelo Alexandre também, pelo Samuel e sua família. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar todos os teus pedidos de oração essa noite. Mais alguém? Tem mais algum pedido? Em nome de Jesus. Missionário? Que o Senhor também venha abençoar os teus pedidos de oração essa noite. A irmãzinha Isael. Eu queria pedir oração pela minha mãe, pela minha família, pela minha casa e pela minha vida. Amém. Que o Senhor venha alcançar. Quem crê no milagre do Senhor na vida da nossa irmã Aparecida em nome de Jesus? Eu creio. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que tudo aquilo que ligar na terra também será ligado no céu. E se nós cremos no milagre do Senhor, o milagre vai acontecer, sendo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Mais alguém? Mais alguém? Eu quero apresentar a vida da Lara, em nome de Jesus, que também se encontra ainda internada, né, em Catanduva. Apresento também todos os meus irmãos que um dia já estiveram aqui, já passaram por aqui, já serviram ao Senhor, que hoje estão afastados da presença de Deus. Apresento a minha mãe, meu pai também, o pastor Ailton, que não pôde estar aqui essa noite, né, a sua família, em nome de Jesus. Todos aqueles que estão trabalhando, o irmão Dinho, o pastor Edclébio, o pastor Erenildo, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, venha alcançar, em nome de Jesus. A Pia? Eu quero pedir oração pelo meu avô, pela minha avó, que vai fazer do olho. Quero pedir oração pelo meu pai que está trabalhando. Quero pedir oração pela minha família. Pedir oração pela minha avó Cida e meu avô Pedro. Que Deus venha libertar eles e venha alcançar a vida deles em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Glória a Deus. Então vamos estar orando. Eu quero convidar a missionária Baiana para fazer essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Com certeza cada um aqui tem orado por alguém, tem buscado alguma coisa, né? Vamos orar ao Senhor, pedir, porque esse Deus, Ele ouve oração, tá? Ele
Vamos apresentar também a irmã Alice, né, que está com depressão. Se lembre aí, às vezes você não se lembrou, mas o Senhor sabe para quem você tem buscado, quem você tem pedido para o Senhor libertar, curar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, Senhor, nossos pecados. Senhor, obrigada, meu Pai querido, Senhor. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido nessa noite, meu Pai, por estarmos aqui bem, Senhor. Pai, queremos apresentar ao Senhor, meu Pai, cada pedido de oração, Senhor. Pai, nós queremos, meu Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor vai tocando, meu Pai, em cada alma, Senhor, em cada vida que foi dita aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai libertando, vai curando, Senhor. Em nome de Jesus, vai fazendo a tua vontade, Senhor, o seu trabalhar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aumenta, Senhor, a fé, meu Pai querido, daqueles, meu Pai, que estão com a fé pequena. Em nome de Jesus, entra com o seu poder, meu Pai. Vai naquele leito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor poderoso. E toca, Senhor, em nome de Jesus, liberta, cura, Senhor, prospera. Em nome de Jesus, Senhor poderoso. Entra com o teu poder, meu Pai, nessa noite. Senhor, visita, meu Pai querido, nossos pensamentos, Senhor, nossos corações, nos limpa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, apresentamos a Ti, Senhor, nossos pensamentos, aquela pessoa que nós não lembramos no momento, mas, Senhor, nós temos buscado, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Abençoa o pastor Ayrton e sua família. Em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, cada pessoa que está aqui, Senhor, que veio, Senhor, prestar um culto ao Senhor, meu Pai, Te adorar, Te exaltar, meu Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa o pregador dessa noite, a família dele, guarda, Senhor, livra do mal. Em nome de Jesus, Senhor poderoso, blinda essa família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa-nos com a Tua presença, Senhor. Continua falando, meu Pai querido, neste culto. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém. Quem vai louvar? Glória a Deus. Enquanto a menina louva, eu queria que o jovem desse um abraço no nosso visitante de hoje, amém? Quem puder também dar um abraço lá no casal, cumprimentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, ele não vai virar.
Eu gostaria de estar chamando o pregador da noite para vir até aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, Joyce, mais uma vez. Né? É sempre um prazer receber o Senhor aqui, viu? O Senhor e a sua família são muito bem-vindos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão Reinaldo, por favor, orar pelo pregador. Que a igreja se põe em pé, orando, irmão. Gloriosa noite. O Espírito Santo de Deus Altíssimo, Pai, não meu irmão, seu Pai, mas a tua, Senhor Deus, ó Pai, tocando, Filho amado. Meu Deus querido, amado, seu Pai, aquela palavra, seu Pai, que Ele colocou, seu Pai, coração. Meu Deus querido, muda, seu Pai, a palavra, seu Pai. Deus querido, Pai, quando meu filho abrir a boca, seu Pai, a boca de Deus, falando, Pai, com a casa. Oh, meu Santo amado, que em nome de Jesus, ó Pai, eu posso sentir, seu Pai, a unção, seu Pai, tremenda, grande, seu Pai. Jesus amado, sim, seu Pai, abençoa mais e mais, seu Pai. Querido teu filho, seu Pai, querida família, Deus amado, com as tuas mãos de poder, ó Pai, vem marchando com alegria, meu Deus querido, ó Pai, no lar, seu Pai, marchando, Deus de poder, seu Pai querido, amado Senhor, meu Deus de poder, sim, Senhor, meu Deus querido, ó Pai, ó seu Pai, nós estamos ansiosos, seu Pai, que a palavra, seu Pai, que o Senhor tem, seu Pai, a tocar a palavra, Senhor, meu Deus, conosco nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que em nome do Senhor, ó Espírito Santo, aleluia, Jesus já entregando. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. É uma satisfação, um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite, para estar nesse culto profético, né? Noite profética, irmãos. Deus já tem falado aqui no meio da igreja, através de cada oportunidade, tem sentido o Espírito Santo de Deus em nosso meio, né? E eu creio que ainda há um pouco mais do Senhor preparado para mim e para a tua vida, no nome de Jesus. Quantos aqui estão felizes com Jesus, irmãos? Aleluia! Eu quero aqui, antes de ministrar a palavra do Senhor, trazer a saudação do meu pastor, o pastor Márcio, ali da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Europeias, né? Estamos aqui debaixo da bênção dele, para estar com os irmãos nessa noite. Feliz também de estar aqui com toda a minha família reunida, minha esposa, meus filhos. Passamos alguns dias atribulados, mas o Senhor nos deu vitória. Eu agradeço à igreja, né? Creio que o pastor Ayrton comentou com os irmãos, estavam orando por nós, que Deus venha retribuir as orações em bênçãos na vida dos irmãos, em nome de Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abre no livro de Êxodo. Nós vamos fazer a leitura aqui, para a glória do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 a seguir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado e glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume.
pondo nela o menino e a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu-se a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua filha, a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das mães hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi a moça e a chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva o menino e cria, como eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou, e o chamou o seu nome Moisés. E disse: porque das águas tenho tirado. Pode tomar seu assento para a glória. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, qual nós estamos aqui nessa noite, nos diz no texto que havia um varão da casa de Levi, da casa da tribo de Levi. Casou-se com a mulher da mesma tribo e criaram ali a sua família. Dentre eles nasce um menino. E o menino, a Bíblia diz que era formoso. E a palavra do Senhor nos diz que por 3 meses eles esconderam a criança, mas não podendo mais escondê-lo, a sua mãe, ela pega um cesto, constrói ali um barquinho na arca, betuma ele e coloca à beira do rio. Porque havia um decreto, havia uma ordem. No capítulo 1, você vai ver que após a morte de José no Egito, no finalzinho do Gênesis, você vai ver, José morre. E a descendência ali de Jacó começa a habitar na terra. E começa a se multiplicar de tamanho e número e massa. Muitas pessoas, os hebreus, começam a crescer naquele terreno. E após a morte de Faraó, outro assume. E esse, não conhecendo a história de José e o porquê José estava sendo governador no Egito, ele faz um decreto ali: olha, está crescendo muitos hebreus, e para que esse povo não cresça e não vire contra nós, vamos escravizá-los, colocá-los para fazer tijolo, para amassar o barro, para trabalhar no pasto, para trabalhar em serviço bruto, para que eles não se multipliquem e não se levantem contra nós. Mas quanto mais ele oprimia o povo, mais o povo crescia. Quanto mais oprimia, quanto mais escravizava, mais o povo hebreu crescia, mais multiplicava a nação sobre a face da terra. Por quê? Porque havia uma promessa do Senhor sobre aquele povo. Aleluia. Que aonde eles estivessem, ali eles seriam bem-sucedidos e seriam grandes em número sobre a face da terra. Mas sempre quando há uma promessa do Senhor, há também um levante do inimigo contra a vida daquele que tem uma promessa. E eu já quero fazer um parênteses aqui para dizer algo para mim, para a tua vida. Você é um escolhido de Deus e sobre a tua vida há uma promessa. E sobre a tua casa há uma promessa. Então não se espante se levantar contra vós o nosso adversário tentando
lembra sempre de uma coisa: mesmo que se levanta contra a tua vida, contra a tua casa e teu ministério, a promessa do Senhor sempre vai ser maior, sempre vai ser melhor do que qualquer provação que surgir na tua vida. Glória a Deus! E dentro desse contexto bíblico, irmãos, o qual nós estamos aqui, eu já quero entrar na palavra, mas eu quero contextuar para que você venha entender que o processo de Deus na nossa vida leva algum tempo para acontecer. Após a morte de José e o nascimento ali de Moisés, passa um período de 300 a 400 anos. O povo estava vivendo bem no Egito. Após a morte de José, acontece algo que começa a oprimir o povo. Entenda, sempre quando Deus tem algo grande para fazer na tua vida, vai vir uma provação. Mas calma o teu coração aí, que após a provação, sempre tem a vitória do Senhor sobre a vida daquele que crê. Aleluia! Sobre a vida daquele que persevera. A multiplicação do povo ali na terra não era em vão. Havia um propósito de Deus. Mas quando o faraó assume, ele faz o decreto e fala: olha, o povo está multiplicando, vamos oprimir, mas quanto mais oprime, mais o povo cresce. E ele, vendo que não havia como ter o controle daquele povo, ele faz um decreto e fala assim: olha, todos os meninos que nascerem dentre o povo hebreu, joga no rio. Quem sabe assim para de multiplicar sobre a terra do Egito. Só que esse decreto, irmão, não teve poder sobre a vida de Moisés. Sabe por quê? Aleluia! Maior é quem está conosco do que quem se levanta contra nós. Podem falar o que quiser, podem armar o que quiser, podem preparar cilada, o que for, contra a tua vida. Se tu não escolher de Deus, vai cair por terra, porque maior é aquele que te escolheu, aquele que te chamou. Aqui, irmãos, eu quero dizer algo para o teu coração nessa noite: que o propósito de Deus é fazer eu e você prevalecer, sempre, seja qual for a situação, qualquer que seja a dificuldade que aconteça na minha e na tua vida, Deus quer que eu e você prevalecemos. E quando acontece o nascimento de Moisés, irmãos, antes mesmo dele nascer, já havia uma promessa de morte contra a vida dele. O diabo já estava preparando uma cilada para matar o menino antes mesmo de nascer. Sempre quando levanta um servo de Deus, o inimigo se levanta também para tentar parar a obra de Deus. Só que eu já disse e vou dizer novamente: maior é o propósito de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pode levantar o que for, irmão. O inferno pode levantar contra, mas não vai prevalecer, porque o Senhor tem guardado a tua vida, a tua casa, a tua família está debaixo da mão potente do Senhor. E quando você entende que você faz parte do reino de Deus, faz parte das ovelhas do Senhor, do bom pastor, pode ficar tranquilo que mesmo que levanta contra ti, nada vai prevalecer, porque Ele está no controle. O menino nasce e a mãe dele, temendo que não conseguia mais escondê-lo porque ele era formoso, ela faz ali a cesta e coloca à beira do rio. Ela coloca numa moita de junco, pede para sua filha mais velha, fala: vai lá e fica olhando de longe para ver o que vai acontecer. Enquanto a menina está olhando Moisés dentro do cesto, desce a filha, a princesa
do Egito para se banhar no rio. E ela ouve o menino chorando, pede para as suas criadas, vai lá e vê o que tem lá. E quando pega o cestinho, é uma criança formosa, e ela enche de compaixão pela vida daquele menino. E o Senhor coloca no coração dela, cria ele. Só que ela não tinha como amamentar. Então a sua irmã, a irmã de Moisés que estava vendo, aparece para ela e fala: olha, eu conheço alguém que pode cuidar dele para você. E ela diz: então vai, chama essa pessoa para que cria ele, e ainda vou fazer algo. Ela vai criar o menino para mim, eu vou pagar. A mãe de Moisés começa a criar o seu próprio filho, recebendo um salário. E quando dá o tempo, a princesa vai buscar a criança. E Moisés cresce dentro do palácio, dentro da cultura egípcia. Ele cresce sendo preparado para ser um rei, para ser um faraó. Mas dentro do coração daquele menino havia um chamado de Deus. Aleluia. Havia uma promessa sobre aquela criança. Havia um propósito ali, naquele coração, que quando ele está caminhando no pátio, a Bíblia vai dizer que ele vê um egípcio maltratando o hebreu, ele se enfurece, vai lá e tira a vida. E quando ele faz isso, ele assina ali a sua sentença de morte. Porque os egípcios descobrem o feito, vão atrás daquele menino, que já é um moço, que já é um rapaz. Por ordem do faraó, manda matá-lo, e ele pega as suas coisas e foge para o deserto. E é nesse deserto que eu quero ministrar algo para o meu e para o teu coração. Aleluia! Às vezes você chegou aqui enfrentando um problema, uma dificuldade, uma aflição, está passando por um período terrível, está passando por um momento muito difícil, que parece que não vai ter fim. Deus permitiu você entrar nesse deserto, irmão. Sabe por quê? Porque é aí no meio do deserto que Ele vai apresentar sobre a tua vida e revelar para ti os seus projetos. É essa prova que Ele vai apresentar para mim, para ti, e vai dizer: filho, a prova chegou, mas calma o teu coração, porque eu estou no controle, e é no deserto que eu vou manifestar na tua vida. Aleluia! Glória a Deus. Quando você entende que a prova não é prova, é processo, tu começa a viver o sobrenatural de Deus, irmão. Eu quero sair um pouco da palavra aqui para dizer algo para o meu e para o teu coração. É nos momentos mais difíceis da minha e da tua vida que tu vai ver o quão grande e poderoso é o teu Deus. Aleluia! Tu só veio para a igreja hoje porque Ele permitiu. Aleluia! Tu só levantou da cama hoje porque Ele permitiu. Tu só está respirando aí hoje, oh glória, porque Ele permitiu. Aleluia! E eu quero dizer algo mais. Obrigado. Aleluia! O teu Deus, Ele é tão grande, que a Bíblia diz que as nuvens são as poeiras dos seus pés. E para dizer mais, Ele é tão grande que a palavra do Senhor diz que Ele chama cada estrela uma por uma para o seu nome, e elas vêm se apresentar diante dele. Aleluia! Não, você não entendeu o tamanho do teu Deus, não. Teu Deus é poderoso, é grande, irmão, maior do que qualquer situação que se levantou contra a tua vida. Aleluia! Antes mesmo da provação chegar, Deus já decretou a vitória sobre a tua casa, sobre a tua família. Aleluia. Entenda nessa noite o Todo-Poderoso. Aleluia! Se necessário for, irmão, Ele desce do céu, caminha contigo para dar vitória, seja qual for a provação. Eu creio em ti, Senhor. Aleluia. Mas o que eu e você precisamos entender nessa noite é que o processo de Deus, aleluia, às vezes traz marcas, às vezes traz feridas, às vezes
para quê? Para que eu e você venhamos lembrar da onde Ele tirou, aonde Ele nos colocou e o que Ele fez na minha e na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu estou pregando essa noite para pessoas que, se não fosse Deus, não estaria nem vivo hoje. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui para te lembrar da onde Ele te tirou. E se não fosse a mão dEle, o teu velório já tinha sido decretado, mas Ele olhou para mim e para você e falou: não vai morrer enquanto a minha promessa não cumprir na vida dele, na vida dela. Não vai morrer enquanto eu não realizar tudo aquilo que tenho preparado. Oh, glória a Deus, aleluia. A unção do Todo-Poderoso está na igreja, irmão. Se tu ainda não sentiu, eu quero te convidar. Deixa o Espírito Santo tocar em você. Que se tu entrou aqui hoje ferido, machucado, magoado, abatido, Deus vai renovar as tuas forças. E tu vai sair daqui transbordando de azeite. Porque se tu vem com a botija vazia, glória, Ele vai derramar a unção sobre a tua vida nessa noite. Alabás, uribe canta, lácia, e talabás, sorebe canta. Eu sinto Deus aqui nessa igreja, nessa noite. Não foi em vão você vir para o culto hoje, não, pelo contrário. Antes mesmo de tu pensar em vir, Ele já tinha reservado esse banco, este lugar aí para você sentar. Para dizer para mim e para você nessa noite: fica tranquilo, acalma o teu coração. Eu não tirei o olho da luta, não, pelo contrário, eu permiti a luta para tu chegar diante de mim, para que eu me apresente para ti e diga: filho, acalma aí que tem coisa grande chegando na tua vida. Irmãos, o diabo vai sempre projetar algo para tirar você da presença de Deus, até matar. Fisicamente, espiritualmente, ele sempre tem algo preparado. Se tem algo que ele é especialista em projetar a destruição na vida do crente. Mas por que, pastor? Porque quem está na igreja está incomodando Satanás. Oh, aleluia. Se tu está buscando, se tu está orando, jejuando e crendo que Deus vai fazer algo na tua vida, tu está incomodando o diabo, irmão. E se tem uma coisa que o diabo não gosta, é de ser incomodado. Mas eu quero te dizer, ele vai ser incomodado porque ele é um derrotado. Porque maior é aquele que se apresenta diante de nós, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, do que qualquer armadilha do diabo contra a minha e a tua vida, irmão. Antes mesmo que Moisés nascer, já tinha um plano de morte contra a vida dele. Antes mesmo dele ser gerado no ventre da sua mãe, já havia um decreto para ele morrer. Mas olha só, Moisés não morreu. E quando ele cresceu no palácio, Deus fez ele lembrar que através da vida dele havia uma promessa. Moisés passou 40 anos, irmãos, ali crescendo dentro do palácio egípcio, preparando para se tornar um faraó. Mas Deus olhou para ele e falou: olha, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu livrei a tua cabeça da morte, não foi para isso que eu te dei livramento, não. Foi porque eu tenho um propósito na tua vida, e através da tua vida ele fazer uma grande obra. Eu vou dizer de novo, porque isso é profético para a tua vida, irmão. Não foi para você ficar parado que Deus te chamou. Não foi para você ficar de boca fechada que Ele te chamou. Não foi para você ficar sentado de braço cruzado que Deus te tirou da onde te tirou do mundo. Não. Ele te escolheu, Ele te lavou, Ele te remiu
colocou numa situação de dificuldade, assim como Moisés estava. Ele estava servindo ali ao palácio, mas Deus permitiu que ele fosse incomodado, precisou ir para o deserto para entender que o propósito de Deus na vida dele não era crescer como rei, era crescer como um pastor. Sabe por quê, irmão? Porque Deus até permite você ficar um pouco acomodado com a situação. Só que no tempo certo Ele vai vir diante de você, se apresentar como todo poderoso e falar: olha, chega, até agora eu permiti, só que tu vai viver a chamada que eu tenho para a tua vida hoje. Aleluia! E não se assuste não, irmãos, se Deus começou a apertar, se as coisas começaram a ficar difíceis, é porque Ele quer cumprir a chamada que Ele tem na tua vida. Ele quer cumprir os propósitos que Ele tem contigo. Eu já disse e vou dizer de novo: não foi por acaso que Ele te livrou da morte, não foi por acaso que Ele te livrou da opressão, das grades, não foi por acaso que Ele te tirou do vício, das drogas, da prostituição, não foi por acaso não, foi porque Ele tem um propósito sobre a tua vida e através da tua vida. Aleluia, irmão. Se nós formos olhar para a nossa vida e retroceder alguns anos atrás, o que eu e você estaria fazendo nesse horário agora, antes de conhecer a Cristo? Mas Jesus olhou para mim e para você e falou: essa vida acaba hoje, porque o propósito maior eu tenho preparado para ti. E tu vai ficar até quando? Esperando algo, uma resposta? Deus me trouxe aqui para te dizer: se tu permitir hoje, eu renovo as tuas forças, eu levanto o teu ministério, porque algo grande eu tenho através de ti. Irmãos, você não entendeu. Jesus me trouxe aqui para te dizer, para te lembrar: eu chamei você para viver algo grandioso, e não é algo terreno, não, é algo do céu. Eu chamei para você para viver as minhas promessas, e através de ti hei de fazer uma grande obra na tua casa, na tua família, porque eu tenho um ministério preparado para ti, diz o Senhor. Aleluia! Irmãos, Moisés foi levado para o deserto, irmãos. Deus permitiu ele ficar mais 40 anos ali no deserto. Casou, construiu família, virou pastor de ovelha. E quando ele tinha 80 anos, o próprio Senhor se apresenta para ele no monte, dizendo para ele assim: Moisés, Moisés. A aparição do Senhor na sarça fez com que Moisés caísse de joelhos diante daquele lugar. Glória a Deus. Quando o Senhor chama ele e fala: Moisés, Moisés, ele vira para trás e olha, havia uma sarça, um arbusto, uma arvilha pequena em chamas, só que o fogo estava sobre ela, não consumia ela. A árvore estava pegando fogo, mas nenhuma das suas folhas eram consumidas. Porque o Espírito Santo de Deus é assim, irmão. O fogo de Deus, quando desce, ele desce, aquece, manifesta o seu poder, a sua glória, mas nenhum mal acontece sobre a vida daquele que está debaixo da unção do Todo-Poderoso. Moisés olha e vê a sarça queimando e o fogo não se consumia. Ele caminha diante dela, o Senhor diz para ele: olha, Moisés, para aí, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está entrando agora é terra santa. Até agora eu permiti você viver, te levei no Egito, levantei você lá, trouxe para o deserto, para tu aprender como é que é cuidar de ovelha, porque eu tenho algo para entregar na tua mão.
Naquele momento ali, Moisés começou a entender que o chamado de Deus na vida dele não tinha começado na sarça, que o chamado de Deus começou quando ele estava ainda no ventre da mãe. Irmãos, quantas vezes nós viemos para a igreja esperando Deus levantar, escolher, separar, e esquecemos que antes mesmo de nós aceitar Jesus, Ele já tinha nos escolhido, esperando algo acontecer para que alguém olhe e vê. Mas Jesus olhou para mim e para você. A Bíblia diz que antes mesmo de ser gerado no ventre materno, Ele já havia escolhido e chamado a cada um de nós. Basta nós atender o chamado do Senhor e viver conforme a tua vontade e o teu querer, para que as coisas aconteçam na nossa vida. Irmãos, antes de encerrar, eu quero aqui testificar algo que eu vivenciei nesses últimos dias. Nós passamos, irmãos, um período de 30 dias terríveis. O meu filho mais velho foi o canal que Deus usou para que eu e minha esposa aceitasse a Jesus. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas se eu disse, talvez tinha pessoas aqui que não ouviram, eu vou dizer de novo. Irmãos, eu cresci num ambiente totalmente contrário de um ambiente evangélico. Na minha casa havia sempre discussão, briga, contenda, nada que agradasse a Deus. E quando eu casei, eu e minha esposa também começamos a entrar no mesmo conflito, briga, discussão. Só que a gente havia um sonho no meu coração, no coração dela, de ser pai e ela mãe. E dentro desse sonho nós ficamos correndo atrás, fomos atrás de médico, passamos por 6, chegou no 7º médico, ouvimos sempre o mesmo diagnóstico: não pode, é estéril, não vai gerar, o útero não serve para ter filho. Só que eu entrei uma vez numa igreja, por ironia porque nós morávamos de fundo de igreja, irmãos. Era como se fosse aqui o salão, a casa no fundo. E o pastor começava o culto na frente. Eu e minha esposa, às vezes bêbado, ligávamos o som de casa mais alto do que a igreja. E quanto mais alto a igreja louvava a Deus lá, nós aumentava o som, atrapalhar o culto. E quando nós achávamos que não era suficiente, na lateral de casa havia um canteiro, eu enchia a mão de pedra e começava a jogar em cima da igreja, para atrapalhar o culto. Chegou no ponto de a gente juntar com alguns vizinhos e assinar um baixo-assinado para tirar a igreja daquele lugar. A igreja saiu. Só que Deus olhou para mim e para minha esposa e falou: vocês tiraram a igreja daqui, mas a igreja está dentro do coração de vocês. Sabe por quê? Porque quando começou a prova, irmãos, o primeiro lugar que eu e minha esposa foi atrás da igreja. E eu cheguei numa igreja pequena, menos da metade desse salão, com uma portinha só. O pastor olhou para mim de cima do púlpito e falou: olha, você que está entrando aí, Deus manda te dizer algo. Ele tem um propósito na tua vida e Ele vai te dar um filho, e esse filho vai ser um varão, vai ser um menino. Aleluia, glória a Deus. Falando isso com uma pessoa que foi 7 médicos e os 7 diagnósticos era que não podia ter filho, eu olhei para a cara do pastor e eu falei: essa porra está de brincadeira comigo. Só que aquilo ficou gravado na tábua do coração e eu fiquei remoendo aquela palavra, fiquei aquilo pensando, falei: como pode falar? Ele não sabe da minha vida, ele não sabe da minha casa, ele não sabe da minha luta, não sabe o que eu tenho enfrentado. Quando foi na outra quarta-feira, eu fui na igreja de novo, aí eu fiz prova. Eu falei: se foi Deus que usou esse homem, eu quero que Ele use aquele rapaz lá. Um rapaz simples, sentado lá no cantinho, assim, ó, até de cabeça baixa. Ele vem, rela em mim e fala que Deus tem algo comigo. Oh, aleluia. No fim do culto, irmãos, antes do pastor da bênção apostólica, o rapaz levantou, chegou perto de mim, pegou no meu ombro e falou: Deus tem algo contigo.
coração de pedra e meu coração de carne. Glória a Deus, aleluia. Comecei a buscar a Deus, irmãos, comecei a servir ao Senhor ali, crendo na promessa do Filho. Aconteceu muitas coisas, me tirou da igreja, mas enfim, uma certa noite, eu e a minha esposa quase largando, quase separando, eu lembrei dessa promessa, eu já estava afastado da igreja, pai, já tinha saído, fazia um ano que eu estava no mundo de novo. Tinha feito preparação para descer as águas do batismo. Se tem algo que o diabo levanta é quando o crente está para batizar, né? Rapaz, que prova! Tirou eu do serviço de dia, jogou para tarde, fiquei esquecido, comecei a perder culto e quando eu vi eu já estava tomando cachaça de novo. O diabo é muito cruel, irmãos. E quando ele levanta é para derrubar mesmo. É por isso que nós temos que estar firmados na palavra. Aleluia. Alicerçado em Cristo. Glória, glória, glória. Mas continua um testemunho que eu já vou entregar o microfone. Eu passei todo esse processo, quase separando, um ano se passou e nada de acontecer, nada da minha esposa engravidar. Eu falei, Deus não existe. Se existisse, já tinha acontecido na minha vida. E no dia que a gente ia separar, eu saí de noite. Lembrei da promessa, fui no monte, no meio do mato, ninguém. Comecei a gritar, comecei a clamar e pedir para Deus, falou, Senhor, se o Senhor existe, fala comigo, me dá um sinal, eu preciso de uma resposta. Senão eu vou sair, nunca mais eu apareço na igreja, nunca mais quero colocar o pé. Fiquei ali que nem louco, irmão, por 3 horas gritando, o sol trocou o turno com a lua, e eu lá que nem louco e nada aconteceu. Fui embora para casa, decidido no dia seguinte ir embora, estou trabalhando, no dia seguinte minha esposa liga e fala, olha, o médico ligou aqui, pediu para a gente ir correndo lá no Novo Horizonte, que ele quer ver. E a gente já não se conversava, minha esposa já não tinha contato mais de uma semana, 15 dias por aí. Eu só respondi para ela, tá bom. Cheguei em casa e falei, eu vou te levar no hospital. Foi a única palavra. E de Urupês a Novo Horizonte nós não falamos nada um do outro. Eu já estava decidido a ir embora. E quando nós chegamos no consultório, eu sempre acompanhava para ver a ultrassom, esperançoso para ver o milagre. Aquele dia eu falei, não, vou ficar sentado. Fiquei sentado na cadeira. Ela entrou, o padrinho, fecharam a porta, eu só ouvi. O médico que examinou ela meses antes falou que não ia poder ter filho, que não ia, que o útero era policístico, que não tinha condições. Eu ouço ele dizer para ela, fala, olha, aconteceu alguma coisa nesses últimos dias? Ela falou, aconteceu, doutor, eu peguei, estava na época daquele mosquito, Zika, peguei o Zika vírus. Por quê? Tem alguma coisa de ruim? Ele falou para ela, olha, você está vendo aqui nessa televisão? Você lembra como é que era cheio de pinta? Não tinha espaço, era muitas pintinhas brancas. Ela falou, lembro. O que você está vendo aí? Ah, eu estou vendo preto, uma manchinha. Estou vendo branco, só uma manchinha preta. Ela fala para ele, o que é isso, doutor? Eu estou doente, piorou a situação. Ele olha para ela e fala, olha, eu não sei que religião vocês eram, que você está acreditando, mas você está grávida, isso só pode ser um milagre. Irmãos, seguro glória. Eu caí de joelho ali na cadeira no chão, comecei a agradecer a Deus, falei, Senhor, a partir de hoje eu entrego a minha vida a Ti e nunca mais tiro meus pés da Tua presença. Passou-se 9 meses, veio o Pietro, meu filho mais velho, autista, nível 3 de suporte, não verbal, não fala. Você escuta ele ali às vezes do jeitinho dele brincando, mas eles têm as suas limitações. E esse menino com 1 ano de idade, o diabo se levantou para tirar a vida dele. Pegou uma doença, antes do Covid, ele pegou uma doença chamada síndrome de coqueluche. Pior que o Covid, irmãos. Para quem conhece um pouco, sabe o que eu estou falando, é um vírus. Nós ficamos ali no Hospital São Domingos, em Catanduva, por 20 dias com a plaquinha vermelha na porta, que não podia entrar porque era contagioso. E para eles, eu e minha esposa, meu filho, já estava tudo contaminado com o vírus.
É uma doença que dá no pulmão pior que a Covid. Eles entravam de máscara, óculos, capacete, luva, tudo quanto é coisa. Relavam neles assim, saíam correndo, tiravam as luvas, jogavam no lixo e iam se lavar. O diagnóstico sobre a vida daquele moleque, daquele menino, era que o pulmão dele não tinha nem 10%, nem 10%. Ia morrer. Nós orando, o pastor orando, o que aconteceu? Deus fez um milagre. A médica pediu uma nova ressonância, tirou do pulmão dele, faltava pouco para tampar tudo, o pulmão no outro dia estava limpo. Deus fez um milagre na vida. Passou-se anos, irmãos. Outra aprovação na vida dessa criança. Mas eu não quero entrar em detalhe, mas ele sempre foi atacado porque através dele, eu, a minha esposa, a minha casa, a minha família, hoje servimos ao Senhor. Agora, nesses últimos dias, ficamos 30 dias praticamente internados ali no hospital, na cidade de Catanduva. Louva a Deus pela vida do pastor Ailton, sempre esteve comigo lá, conversando, orando, ajudando em oração. Ele queimou a mão, queimadura elétrica, irmãos. 3º grau, chegou na carne, afundou. Essa parte da mão dele aqui, ó, afundou aqui no fundo, chegou próximo do osso. Tem 2 cortes muito grandes. Eu estava trabalhando, eu deixei a máquina ligada, eu fui lá pegar um papel, e a hora que nós escutamos a minha esposa, um barulho, ele caiu no chão, ele estava sendo eletrocutado pela tomada. Minha esposa falou, corre, ele está tomando choque. Eu cheguei, eu nem tirei da tomada, catei ele, tomei choque junto, saí levantando, arrastei, e a hora que nós olhamos a mãozinha dele, colado o fio. Olha na outra mão um buraco, a corrente atravessou, entrou aqui e atravessou essa do outro lado. Para a medicina era para estar morto, porque o choque atravessou o coração. Fez eletro, fez um monte de exame, eco, era para morrer. Os médicos não sabiam, falaram, olha, o choque atravessou de um lado para o outro, ficou monitorando ali 24 horas o coração dele, exame daqui, de lá. A mão eles não tinham nem preocupação no coração. Olha, o exame vai ser daqui 5 dias, aí minha esposa agoniada. O menino com o coração assim, saltando. Parece que estava entrando em desfibrilamento. É quando o coração perde o ritmo. E nós ali orando, a igreja orando. Passou-se os dias, o médico fez um eco no coração dele. Olhou. O coração que os médicos tinham olhado, como fizeram o elétrico, falou que tinha um risco grave, já não tinha mais nada. Que Deus já tinha entrado com providência. Só que a luta não parou por aí, irmãos. A mão dele, o médico pegou, aos nossos olhos, não precisava de cirurgia. Não, vamos ter que fazer o enxerto, que é fundo, cortou tudo. Arrancou tudo aqui, ó, ficou na carne disso, próximo do nervo. Com risco de perder o movimento dos dedos. Fez a limpeza, fez o enxerto, liberou a gente para casa com 8 dias erro médico, voltando para o hospital, deu rejeição. A mão do menino estava apodrecendo. Começou a crescer aqui, ó, uma bactéria tomou conta, começou a comer a mãozinha dele. Voltamos a ser internado de novo. Processo dolorido. Fez limpeza. Preparou o menino para fazer o enxerto, e a minha esposa falando, Senhor, nós não queremos que faça o enxerto, porque ele é especial, ele não vai ficar como parado. Vai na rejeição de novo, faz um milagre, nós cremos que o Senhor vai restaurar a mão dele. Aleluia! Estava marcado, irmãos, a cirurgia de enxerto para a data de ontem. E a médica falou, na terça-feira nós vamos abrir. Se não tiver cicatrizado, porque não vai cicatrizar, é impossível. Nós vamos abrir, Pai, só porque o Senhor pediu. Nós vamos fazer o curativo que o Senhor falou, só porque o Senhor pediu, mas não vai cicatrizar, porque não tem condição. Não constrói, queimadura não constrói. Não é que nem um rala-água, não. A queimadura ela mata as células, ela não deixa a pele crescer. Eu falei para ela, é impossível, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre na vida dele. Aleluia! Passou-se os
5 dias, 6 dias ela foi tirar o curativo. Glória ao Senhor. E a hora que ela arranca a faixa da mão do menino, Aleluia, Jesus. o buraco que estava sobre a mão inteira só tinha uma casquinha de nada. Sabe por quê, irmão? Porque o que é impossível diante dos homens é possível diante de Deus. E para a glória do Senhor, não precisou fazer enxerto. Está curando, está tratando, e Deus operou mais um milagre na vida dele no nome de Jesus. Eu quero testificar para que você venha entender que o processo de Deus às vezes traz dor, às vezes traz lágrimas de sofrimento, de angústia, de tristeza, mas a obra dele continua sendo maior, continua sendo melhor na nossa vida. Se você crê, irmão, hoje ele pode restaurar tudo na tua vida, ele pode mudar tudo na tua casa, na tua família, pode fazer tudo novo, porque ele é o Deus que abriu o mar, aleluia, que parou o sol, aleluia, que desceu dentro da fornalha e livrou o povo da morte e continua livrando em nome de Jesus. Se coloca de pé, irmãos, eu não quero passar do tempo que foi estipulado, Oh, Deus. mas eu quero deixar esse testemunho para o seu coração. Oh, Deus da glória. O mesmo Deus que curou o cego Bartimeu, ele cura hoje. O mesmo Deus que curou o paralítico ali de Cafarnaum, ele curou hoje. O mesmo Deus que curou a mulher, aleluia, do fluxo de sangue, que estava ali padecendo por 12 anos, ele cura hoje. O mesmo Deus que trouxe de volta a vida a filha de Jairo, ele continua trazendo de volta hoje. E eu quero continuar falando até você entender que os milagres de Deus, ele continua acontecendo no meio da igreja. Se você simplesmente crê, vai ver a obra de Deus sobre a tua vida. Eu sinto a unção do Todo-Poderoso aqui, igreja. É fiel, Senhor. Eita, Deus da glória. Aleluia! Deus pode restaurar a tua vida e te colocar de volta na presença dele, porque ele é fiel. Santo, santo, santo. Irmãos, eu quero encerrar orando pela tua vida Aleluia. e dizer: vale a pena servir esse Deus, Obrigado. vale a pena você padecer, sofrer necessidades na presença do Senhor. Oh, Senhor. Pode ser que o Senhor não te livre da prova, mas Ele não deixa a prova te matar. Pode ser que o Senhor não te livra do dentro do fogo, mas o fogo não vai te queimar. Sabe por quê? Porque nós temos que entender que o processo de Deus na minha na tua vida, o jeito dele trabalhar é diferente. Ele permite a luta, mas Ele não deixa a luta te consumir e nem te ferir, porque o cuidado dele é fiel para conosco. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, igreja. Antes de orar pela igreja, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui, irmãos, que está afastado, que quer reconciliar? Tem alguém que afastou do caminho do Senhor e quer voltar, quer viver de novo uma vida com Cristo? Se tiver alguém que queira reconciliar com o Senhor, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Quero orar pela tua casa, pelo teu ministério, que às vezes foi travado por Satanás, porque eu creio que ele ainda vai cumprir todas as promessas que tem sobre ti. Amém? Feche seus olhos, vou orar. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nessa noite sobre uma nuvem de glória. O Senhor já fez algo surpreendente em nosso meio. Pai querido, eu peço a Ti no nome de Jesus, não deixa que nenhum dos Teus filhos saia daqui nessa noite confundido, com o coração angustiado ou triste, abatido. Pai, se no meio de nós existe alguém aqui ainda que está triste, toca nele aí agora, Pai. Transforma o cenário de tristeza em alegria. Aleluia. Que ele venha voltar para a tua casa renovado, fortalecido.
Eu te peço e te agradeço pela glória do teu nome. Aleluia. Amém. Irmãos, até que o Senhor me direcionou, eu agradeço a oportunidade, as palmas, louvo e exalto em nome de Jesus. É fiel, Jesus. Glória a Deus, que palavra abençoada. Obrigado. Testemunho forte, né, igreja? Testemunho é isso, ele serve para a edificação da igreja. É verdade. Né? Serve para aumentar a nossa fé em Deus e saber, e para que nós venhamos saber e confiar que Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Aleluia. Que só Ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Glória a Deus. É só por meio do Senhor na nossa vida que nós alcançamos, né, o impossível, né? Que o Senhor, irmão, continue abençoando a vida, a família de vocês, irmão. Em nome de Jesus, continuem vivendo milagres. Em nome de Jesus. E que nós também possamos ter a oportunidade de vivenciar e de viver também milagre. De viver o nosso milagre, de você viver o seu milagre. E de você contar e testemunhar o seu milagre. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos orar para encerrar essa reunião de hoje que foi abençoada. O culto foi maravilhoso, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, por os teus feitos, meu Deus, na nossa vida. Senhor, gratidão é a palavra de hoje ao Senhor por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai. Obrigado pelo teu prover em nossas vidas, pelo teu impossível. Obrigado, Senhor, por nos alcançar, por nos sustentar todos os dias. Obrigado por fazer aquilo, meu Deus, que nós não merecemos. Obrigado por tua graça. Obrigado, meu Deus, pelo teu perdão, Senhor. Obrigada, meu Pai. Meu Deus, nós não somos merecedores de nada, mas o teu amor, a tua graça nos alcança todos os dias, meu Pai. A ti, meu Deus, a honra, a glória, o poder, o louvor, toda a adoração. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor é o Deus do impossível. O nosso Deus, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que responde, o Deus que faz. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, pela manifestação do teu Espírito Santo, pela tua palavra mandada do céu, para que nós venhamos, Pai, nos afirmar a cada dia mais no Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos ter os nossos olhos altivos ao céu, em nome de Jesus, Pai, não solta a nossa mão, Pai, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, a cada dia, a cada momento, não nos deixe, Pai, nos desviar dos teus caminhos. Continua nos iluminando, Pai, nos assegurando, Senhor, nos dando força e nos capacitando, Senhor, de enfrentar. Esteja conosco, meu Pai, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas provações, Pai. Porque se o Senhor estiver conosco, nós venceremos. Em nome de Jesus, Pai. Meu Pai, que o Senhor venha nos dar uma noite abençoada de sono, de descanso, Pai. Em nome de Jesus, nos acompanha até os nossos lares em paz. Em nome de Jesus, com tua proteção, meu Deus, que debaixo das tuas asas nós estaremos seguros, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Senhor. Aleluia. E a graça do Senhor Jesus Cristo, Assim seja.